O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Meus irmãos, aos amigos também da Rádio Cultural, as leituras de hoje, elas nos ajudam para aquelas pessoas que desejam entender o que de fato a igreja encontra e contempla na Mãe de Jesus. É muito bom que a gente dê um pouquinho de atenção, que a gente possa olhar o que se trata, o que a igreja procura numa verdadeira devoção à Mãe de Jesus. Então, a primeira coisa que é importante é que nós lembrarmos quando se trata da Mãe de Jesus. Quem vai em direção à Mãe de Jesus procurando uma divindade, não encontra nada, porque ela não é deusa. Então, o que nós procuramos quando nós vamos de encontro à Mãe de Jesus? Se você estudar, se você passar a meditar na humanidade dessa mulher, você vai fazer uma descoberta preciosíssima. Nós vamos descobrir que aquilo que Maria foi entre nós, na verdade, é o sonho que Deus pensou e pensa para cada pessoa humana. A nossa mãe, a Virgem Santíssima, ela é o ser humano no seu modelo maduro, no seu modelo com capacidade de decisões, no seu modelo de enfrentar as dificuldades da vida, e aquela pessoa que é capaz de agir com humildade no coração. Aí nós encontramos a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Então, vamos dar uma olhada nas leituras para compreendermos isso. A primeira leitura já é uma leitura um pouco,
Muitas pessoas interpretam de maneira errônea pelo fato de se tratar o livro do Apocalipse. A maioria das pessoas compreende o livro do Apocalipse como um livro de conto daquilo que vai acontecer no fim do mundo, quando na verdade se fala do início da igreja, né? Então o contexto da leitura de hoje fala da grande perseguição que ameaçou o povo de Deus. E de fato, no final do século I, o cristianismo ele foi muito perseguido. Nós precisamos ser realistas. Houveram muitos mártires no início do cristianismo, mas também houve muitos cristãos que desistiram da fé, né? Nós falamos sempre, exaltamos os mártires que perseveraram, mas também houve cristãos que desistiram. Por quê? Porque as perseguições elas vinham do Império Romano. E o Império Romano impunha o seguinte: ou você se curva ao imperador na condição de que o imperador é Deus, ou você morre. Se você aceitar Jesus Cristo como Deus, você morre. Então é claro que se de repente chegasse para você de sopetão, agora um grupo de pessoas e falasse assim: olha, ou você se curva diante do presidente, ou você morre se você professar a fé em Jesus Cristo. A gente sabe que tem gente que na maturidade da fé vai dizer, então eu prefiro morrer, mas tem gente que mesmo sendo cristão vai dizer assim: não, eu me curvo diante do presidente, né? Por causa de situações assim, difíceis da vida. E nesse tempo, nessa hora em que tudo está abalado, que o cristianismo está sofrendo uma perseguição terrível, nessa leitura, que é uma leitura de ânimo para a igreja primitiva, João, ele traz um exemplo muito belo. João, ele relembra a disposição de uma jovenzinha que começou a sua vida de enamoramento com José por volta dos 17, 18 anos, até menos, né? E aí, ela foi uma jovenzinha que enfrentou sozinha todos os abalos e todas as perseguições que o cristianismo primitivo passou. Interessante, né? Porque até mesmo no momento em que os apóstolos fogem da cruz por medo de serem mortos, aquela moça decide permanecer ao lado do filho, decide enfrentar todas as coisas, mesmo sabendo que ela corria o risco de morrer. Então, ela se torna, claro, para o cristianismo, um grande sinal de confiança e de esperança. Quando João fala de Nossa Senhora, ele fala o seguinte: toda perseguição que existe na vida de uma pessoa e todo transtorno que existe passa. E essa mulher prova muito bem isso. O que ela passou de apuros na vida dela, mas passou. Toda tribulação passou. Então olha que interessante a leitura de João a respeito de Nossa Senhora. Ele diz assim: primeiro que ele viu um sinal no céu, a Arca da Aliança, e viu uma mulher, e a leitura diz assim, que ela estava vestida de sol. Por quê? Porque é uma mulher que se permitiu ser tomada, assumida pela graça de Deus. E aqui nós compreendemos o sentido da festa de hoje. Quando se fala da Assunção de Nossa Senhora, significa isso. Deus assumiu aquela mulher. Em outras palavras, Deus perguntou a ela o seguinte: você quer ser minha? E a resposta dela foi poética, né? Ela responde: Senhor, eu sou toda tua. Então, é um ato onde Deus assume essa mulher para si. E aí, o texto continua dizendo, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Por quê? Porque a lua não possui luz própria. A lua sempre está na condição de dependência da luz do sol. Então, ela, quando ela toma as decisões, ela nunca toma decisões para ferir a divindade de Jesus. Ela sempre toma as decisões para fazer com que as pessoas enxerguem a luz de Cristo. E aí, diz assim, né, que ela traz uma coroa de 12 estrelas, sinal dos 12 apóstolos. Por quê? Porque foi uma mulher que de fato causou a admiração, os apóstolos admiraram essa mulher, porque enquanto todo mundo corria,
ela tinha coragem de permanecer com Jesus. Enquanto todos fugiam, ela enfrentava. E aí, a cena da gravidez atormentada mostra uma outra realidade, né? O texto diz assim: um grande dragão apareceu, querendo absorver da vida a alegria do nascimento. E esse dragão é o símbolo do mal do Império Romano, que de fato queria. A gente sabe que quando Herodes ele soube do nascimento de Jesus, logo ele quis matar todas as crianças para poder destruir Jesus. Então se trata do grande dragão querendo devorar a virgem grávida, né? Muito antes de nascer, a gente sabe que o dragão já pretende estragar a vida do nenenzinho que nasce. E olha como João ele fala, cheio de significados belíssimos. Ele diz assim: o dragão tinha 7 cabeças. Por quê? O número 7 é o número da perfeição. Deus, ele precisa só de uma única cabeça para contemplar tudo o que acontece no mundo. O Império Romano, como são pessoas humanas, são pessoas que queriam fazer o mal para o próximo, eles precisavam de 7 cabeças porque eles não tinham a capacidade de enxergar como Deus enxerga e de dominar como Deus domina todas as coisas. E o dragão tinha 10 chifres. Por quê? Quanto mais uma fera nas Sagradas Escrituras tem chifres, significa mais o desejo pelo poder terreno. Então é alguém que deseja o poder. E esse dragão, diz assim o texto, né? Com a sua cauda, ele varreu muitas estrelas do céu. Uma parte das estrelas do céu. Essas estrelas que foram varridas são aquelas pessoas que no início do cristianismo anunciavam Jesus, que falavam da beleza do anúncio de Jesus. E nós sabemos que muitos mártires, muitos cristãos morreram perseguidos, abocanhados pela boca de leões, morreram de maneira impressionante. De fato, o Império Romano destruiu muitas estrelas, muitas pessoas que brilhavam no anúncio do Evangelho, né? Mas a leitura termina dizendo assim: a mulher e a criança foram colocadas em segurança, para que o menino pudesse realizar a salvação de todos os povos. E aí São Paulo complementa essa leitura, na segunda leitura, dizendo assim: a mulher que foi assumida por Deus, ela trouxe ao mundo o único que foi capaz de vencer o mal e foi capaz de vencer a morte. É em Cristo que todo ser humano ganha vida, né? Cada qual na sua categoria, no seu modo próprio de ser, sempre vai encontrar a graça de Deus. Cristo é o primogênito de toda criatura, mas as demais pessoas todas vão atrás dele. E interessante, se Maria foi assumida por Deus, o batismo que nós recebemos é o primeiro passo de que Deus também pretende assumir para si todo ser humano. Então vai chegar o momento na história, depois do juízo final, que cada ser humano também vai ser assumido como Nossa Senhora foi. Ela foi a primeira de todos os demais que serão assumidos pela graça de Deus, como nós somos assumidos já em primeiro momento no batismo, onde a graça de Deus entra no nosso coração. E para finalizar, vamos dar uma olhadinha nesse evangelho, que também faz a gente olhar a humanidade de Maria e ver que essa mulher, ela foi de fato um ser humano extraordinário. Algumas características, né, daquela que Deus assume para si. Primeiro, Maria é uma mulher que não se faz de vítima das atenções, mas silenciosamente ela vai decidindo a sua história de amor ao próximo. Aonde nós percebemos isso? Exatamente quando ela se acha grávida pela obra de Deus. Uma mulher, quando se acha grávida, a gente sabe que a mulher, ela acaba pensando da seguinte forma, né? Olha, eu tenho que me resguardar, eu tenho que tomar cuidado com a minha saúde, eu não posso fazer muita coisa, eu tenho que me preservar. Esse pensamento é natural da pessoa de querer proteger a criança que está no ventre. Essa jovenzinha, quando ela recebe a notícia, a primeira coisa que vem no coração dela não é ficar assim: nossa, agora todo mundo precisa me pagiar, né? Porque eu estou grávida. Então todo mundo precisa perceber que eu estou grávida, que eu estou feliz. Não.
A primeira coisa que veio é assim: olha, tem alguém que precisa mais de mim nesse momento. A minha prima Isabel, de idade avançada, está grávida, ela não pode fazer o trabalho da casa dela. Eu vou lá. Uma jovenzinha decidida, corajosa, capacitada, e não esperou ninguém dizer isso, e não esperou também se a mãe e o pai dela iriam aprovar que ela fizesse uma coisa dessa ou não. Foi e decidiu a sua história, né? E olha que para ir até onde a prima estava, precisava se andar quilômetros e quilômetros a pé. Ficou 3 meses servindo. Com certeza no decorrer da gestação, poderia ter pensado assim, né? Olha, deixa eu voltar para casa, porque agora senão eu perco a minha criança. E o Magnífica que nós ouvimos hoje. Gente, essa oração que brota dos lábios dessa jovenzinha é uma oração que tira completamente a força, todas as forças dos orgulhosos e dos poderosos desse mundo. Maria foi corajosa no seu tempo, no domínio do Império Romano, de dizer o seguinte, que existe uma força e um poder muito maior que o domínio, que o ter, que é a graça de Deus. Uma jovenzinha com coragem de olhar de cabeça erguida para um sistema que oprimia as pessoas e dizia assim: eu vou enfrentar esse sistema. Para ele eu não abaixo a cabeça. É uma jovenzinha muito humana, uma jovenzinha corajosa. Então, quando a igreja olha para a Virgem Santíssima, ela olha exatamente esta coragem, esta humanidade que faz com que a gente olhe para tudo que está acontecendo de difícil, de triste nesse mundo, e a gente faça assim: eu não vou abaixar a cabeça para o que está acontecendo. Eu quero enfrentar, eu quero caminhar, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Então vamos ficar em pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos apresentar a Deus Pai as nossas orações.